Olá, querido e querida, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Pela Manhã, glória a Deus, segundou, uma semana e se iniciando, estamos aí entrando em mais uma semana de abril, hoje dia 13, e o tempo tá voando, mas nós não paramos. Todos os dias, a partir das 7 da manhã, estamos aqui com mais um Pela Manhã. E lembrando que toda segunda-feira nesse canal também sai ministração. Então, hoje à noite é liberada uma pregação. Por isso, você que não é inscrito ou inscrita no canal, você precisa se inscrever para ficar por dentro de tudo e ativa também o sino, porque ativando o sino você vai ser sempre notificado e notificada das novidades. Então, deixa aí o seu sininho ativado para você também sempre receber a notificação. Além disso, compartilha esse devocional com o máximo de pessoas que você puder. Coloca aí no Instagram, Facebook, WhatsApp, para que muita gente seja abençoada. Lembrando que nós estamos no mês da maturidade espiritual. E eu tenho visto que tem sido uma virada de chave para muita gente. Muitas pessoas me falando que os temas, eles trazem, sim, um grande nível de confronto, eu sei, né? Para mexer com as estruturas, mas também está sendo reflexivo, está fazendo com que as pessoas se analisem, se olhem e tenham a oportunidade de perceber aonde, que área podem crescer mais um pouco para, assim, estar mais sólida na caminhada. O tema de hoje é como crescer em Deus de verdade. Como crescer em Deus de verdade. Não ficar só como um frequentador de igreja, um espectador de igreja, mas experimentar de um crescimento genuíno, ver mudança de vida, ver transformação, ver o nome do Senhor sendo glorificado. Então, o tema de hoje, como crescer em Deus de verdade. Então, já se inscreva, deixa o seu like também, que isso ajuda bastante. A plataforma entende que é um conteúdo relevante, envia para várias pessoas. Tudo isso é muito bom, tá certo? Outra coisa que eu preciso falar com vocês, gente. Esse programa, ele começou no dia 1º de janeiro desse ano. Era um projeto que estava no coração do meu esposo e ele sempre falava: Carmozina, por que você não compartilha um devocional com a galera que te segue? A princípio pensamos até em fazer no Instagram, mas decidimos fazer aqui no YouTube, porque tem um formato de vídeo bem mais longo, né? A gente chega aí a 25, quase 30 minutos. E a gente começou sem saber muito bem como ia ser, né? Nós não somos profissionais nessa área, somos formados em outras áreas, mas a gente deu o pontapé inicial entendendo que Deus tinha um projeto. E para a glória do nome dele, muitas pessoas, dia após dia, têm sido abençoadas. Eu conheço pessoas aqui, já ouvi testemunhos de pessoas que nem são cristãs, mas estão conhecendo Jesus através desse programa. Pessoas que estiveram um tempo afastadas da igreja ou decepcionadas como comunidade de fé e através do programa foram se consolidando. Pessoas que sim, têm a sua igreja local, estão sempre lá, mas que de alguma forma estão sendo solidificados aqui no Pela Manhã. Então, devido a todos esses testemunhos, a gente quer melhorar a plataforma, a gente quer crescer, a gente quer ampliar. Eu vou mostrar pra vocês um vídeo de como é a estrutura aqui. Não me critica não, porque a estrutura aqui é um tantinho quanto precária, mas era o que a gente tinha no início. E hoje a gente entende que a gente precisa de alguma forma profissionalizar para que o programa tenha cada vez mais qualidade. A gente precisa de luz, a gente precisa de uma câmera, porque a câmera é emprestada. Inclusive, a pessoa que me emprestou deixou aqui, ó, desde então, 4 meses, mas uma câmera profissional. A qualidade da imagem realmente é muito boa, mas é emprestada. O microfone a gente precisa dar uma melhorada. Então tem uma série de equipamentos que a gente precisa adaptar, inclusive um ar-condicionado, porque às vezes tá muito quente aqui no estúdio. São muitas coisas no estúdio, ó, no escritório. Então são muitas coisas. E detalhe, não é um estúdio não, tá? É um escritório da minha casa, isso aqui é minha casa, tá? Na minha casa, vou mostrar pra vocês. E a gente precisa melhorar, a gente precisa profissionalizar a câmera, a gente precisa custear com quem nos emprestou, né? Ou comprar dele ou adquirir uma, porque o amado precisa da câmera dele. As luzes, os microfones, pedestal, porque a câmera fica em cima da minha tauba de passar. Então, assim, são muitas estruturas que a gente... Hoje, que o programa é diário, né? A gente precisa disso, de uma estrutura fixa, de fato, aqui. Luzes fixas, câmera fixa, para que funcione muito melhor. E aí, eu vou deixar aqui o número de um Pix. Ó, na legenda desse vídeo já vai ter
todos os itens que precisa. E eu também vou deixar o número de um Pix. Você pode escolher um item, entrar em contato com a gente e enviar para cá se você quiser. Eu vou te dar um endereço de caixa postal, você envia o item comprado, a gente vai te dar a descrição, ou você pode contribuir com algum valor para que a estrutura do programa melhore. Então vai começar esse projeto Obra no Pela Manhã, é um projeto mudança. E se você puder fazer parte, se esse programa de alguma forma te abençoa e você quer que a estrutura seja melhorada para que ele continue, você vai poder fazer parte disso, tá certo? E se você não puder, não tem problema. Ore, fala, Deus, levanta alguém para montar tudo e ficar tudo perfeito para que o nome dele continue sendo glorificado. A gente vai fazer a obra com ou sem estrutura. O Mateuzinho, ó, coração aberto, hein? Deixa a câmera aqui, mas a nossa intenção é melhorar, tá certo? Então, se você puder contribuir para melhorar, vai ser bênção. Também na descrição desse vídeo fica sempre o link do curso OICA, Método OICA, onde você aprende a entender melhor a palavra de Deus através de observação, interpretação, correlação e aplicação. Também está disponível aqui. Certo? Então, Projeto Mudança acontecendo. Daqui a pouco eu libero aqui o tour pelo escritório para você ver como é. Vamos lá. Como crescer em Deus de verdade? 2 Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 18. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Diz assim a palavra de Deus. Nem te dei tempo para abrir, né? Desculpa. Segunda epístola de Pedro, já no finalzinho do Novo Testamento, apenas antes das epístolas de João e de Apocalipse. 2 Pedro 3,18. Diz assim a palavra do Senhor. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos ler mais uma vez? Vamos ler? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na graça e no conhecimento. A Ele a glória, agora e para sempre. Amém. Pois bem, né? O apóstolo Pedro, ele escreve essa epístola e ele encerra, esse é um encerramento dessa carta, né? É o encerramento, a parte final dessa carta. Ele vai aqui dando vários conselhos, é uma carta doutrinária, mas também é uma carta de esperança. Ele fala sobre o fim dos tempos e ele está aqui encorajando a igreja a permanecer firme até o dia do Senhor. E ao terminar essa carta, ele termina com esse conselho: cresçam, cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Por quê? Quando a gente fala em crescer, principalmente nos dias de hoje, no Evangelho, pode parecer que nós estamos falando de crescer em número. Aumentar a igreja, né? Ter mais membros, mais pessoas envolvidas, mais pessoas frequentando. Isso é bênção, porque isso significa que o reino está se expandindo. Mas pode ser também que o número de frequentantes aumente, mas que a igreja não cresça no sentido da graça e do conhecimento, da maturidade do que é viver em Deus. Então a gente vê, às vezes, templos lotados de pessoas vazias. E muitas vezes isso acontece na minha e na sua vida. A gente frequenta o templo, a gente ora, a gente escuta louvor, a gente evita certos ambientes, a gente evita certas práticas, mas a gente não cresce. Em que sentido? No sentido de experimentar dos testemunhos em Deus, no sentido de confiar cada vez mais, no sentido de conhecimento bíblico, no sentido de avançar em testemunho, aquilo que você vivia há 10, 15, 20 anos atrás, hoje você vivendo de uma maneira muito mais profunda. Então, é possível ter muito tempo de igreja, é possível conhecer Jesus há muitos anos, mas ter o mesmo nível de revelação de antes. Por quê? Porque não se preocupou em crescer, em renunciar mais, em orar mais, em jejuar mais, em buscar mais, em estar mais perto. Tudo isso precisa ser um movimento intencional. Eu e você precisamos querer estar fazendo isso. Nós precisamos provocar isso, nós precisamos buscar. Às vezes a gente usa muito esse termo, né? Buscar a Deus, buscar ao Senhor. Mas até que ponto, de fato, estamos buscando? Estamos mergulhando, estamos querendo, estamos crescendo? Fica aí o questionamento.
E olhando para o próprio Pedro, que é o autor dessa epístola, a gente vê essa progressão. Pedro, ele progrediu muito na sua vida e caminhada cristã. Ele começa com um alto nível de renúncia. Como assim, Carmozina? Um alto nível de renúncia, né? Pedro, ele conhece Jesus no dia que um grande milagre aconteceu. Ele passa a noite inteira pescando, né? Que era o trabalho dele, ele era pescador, mas naquela noite ele não pesca nada. E aí, ao chegar de manhã com o barco na beira da praia, Jesus solicita o barco dele para pregar a palavra, né? Para usar ali o mar como uma forma de propagar a sua voz. Ele volta para o alto mar, prega a palavra e depois diz para Pedro, Tiago, João, Zebedeu, os outros pescadores: vamos voltar para o alto mar, vamos tentar pescar. Vamos tentar não, né? Vamos pescar mais uma vez. Agora, de fato, vamos pescar. E ele diz para Pedro: vamos para mais fundo. Pedro obedece, Jesus vai. E quando joga a rede, tem a pesca maravilhosa, né? Traz tantos peixes que surpreende a todos que estavam ali naquele barco, tá? Pois bem, naquele dia Jesus fala para Pedro: eu vou fazer de ti um pescador de homens. Eu vou fazer de ti um grande evangelista. Eu vou fazer de ti alguém que vai literalmente pescar as multidões para o meu reino. E Pedro aceita. Então Pedro, ele começa muito impulsivo, né? Ele começa muito intenso. E quantas vezes na minha e na sua jornada a gente veio de um cenário terrível e se converte de maneira intensa, mergulha de cabeça, vive mudança. Uau, tudo certo. Mas a grande questão não é como a gente começa, mas é como a gente continua. Porque os começos, eles são muito lindos, né? As conversões e tal. Aquele momento que a gente tem a revelação, o entendimento, a gente fala: uau, como que eu vivi sem Jesus por todos esses anos? Eu quero Deus, eu quero mergulhar, eu quero conhecer mais, eu quero ter experiência, eu quero viver milagre. Tudo isso é genuíno, tudo isso é lindo. Mas se você não continuar, se você não alimentar essa perspectiva, esse sentimento, esse olhar, vai chegar uma hora que ele vai esfriar. Vai chegar uma hora que você vai se contentar com o seu nível de espiritualidade, que eu vou me contentar com o meu nível de espiritualidade. E é exatamente aqui que a gente falha. E é exatamente aqui que a gente precisa rever. Eu e você, nós não podemos nos contentar com o nível de conhecimento que nós temos de Jesus. Pedro, ele começa renunciando, ele começa abrindo mão de riqueza, da pesca ali maravilhosa. Mas ele vai além. Ele continua seguindo Jesus, ele se torna um dos apóstolos, e detalhe, ele é dos 12, Pedro é um dos que a gente vê mais próximo ali, né? Sempre Pedro, Tiago e João, tudo era Pedro, Tiago e João. Sempre mais colado com Jesus, vendo grandes coisas, mas mesmo vivendo grandes milagres, né? Os principais milagres que Jesus operou, eventos extremamente importantes, Pedro estava. Pedro estava na ressurreição de Jairo, de Lázaro, ele estava na ressurreição da filha de Jairo, ele estava no Monte da Transfiguração, ele viveu grandes coisas, mas a gente percebe que ele também era bem impulsivo, né? E ali, por exemplo, no momento em que Jesus é preso, ele saca uma espada, arranca a orelha do soldado Malco. Jesus fala: não é assim, Pedro, calma aí, precisa colocar a orelha do homem no lugar. Então, assim, Pedro, ele tinha esse grande anseio em servir, e tudo muito genuíno, mas tudo muito menino ainda, tudo muito raso, muito explosivo, inflexível, tanto que na hora que de fato Jesus é levado para a crucificação, Pedro nega Jesus 3 vezes, inclusive ele foi avisado. E essa questão de Pedro ter sido avisado é muito importante a gente considerar, porque às vezes a gente acha que a gente cai do nada. Não, o Senhor nos mostra: ó, esse caminho tá perigoso, ó, vai ter tentação, ó, vai ter provação. A gente precisa ficar atento aos sinais, porque às vezes a gente cai em abismo anunciado, abismo que o Senhor nos mostra que estava perto, que a gente corria risco, mas mesmo assim a gente arrisca. Quando o Espírito falar com você, quando Jesus falar com você, quando Deus Pai falar com você, te mostrar que está perto de você, negar Jesus, não negligencie isso, vigia, o Senhor nos avisa.
E Pedro nega Jesus. É um momento muito crítico, né? Porque ele nega Jesus e Jesus morre. Eu fico pensando na cabeça de Pedro, né? Passar o sábado inteiro pensando, caramba, ontem ele me viu negar ele. Ele me viu, a gente tava olho no olho, eu neguei ele, como é que vai ser isso agora? Então eu fico pensando na cabeça de Pedro, né? Nesse intervalinho aí. Mas ele permanece. Ele permanece firme na fé, mas ele não permanece no mesmo lugar em maturidade. Pedro, ele continua ali com os apóstolos. Jesus, quando ressuscita, vai direto se reconciliar com ele. Jesus diz, Pedro, tu me amas? Ele diz, amo, Senhor, tu sabe que eu te amo. Te amo. Jesus diz para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Eu tenho trabalho para você, mesmo você tendo errado. Eu vou te restaurar e eu quero você na minha obra. Porque às vezes a gente também tropeça na caminhada e a gente acha que a gente não é mais digno de nada. Mas se verdadeiramente nos arrependemos, se mudamos a rota, se abandonamos o mal, desistimos do pecado, largamos o pecado e seguimos, o Senhor tem restituição para nós, a gente não pode esquecer disso. E Pedro foi restituído. Só que quando Pedro ele é restituído em Deus e Jesus ele delega ali o cuidado da primeira igreja, da igreja primitiva, a gente começa a ver um outro Pedro. Um Pedro em crescimento, um Pedro maduro, um Pedro se transformando de glória em glória. A gente vê um Pedro que já não está mais preocupado se a pesca vai dar certo ou não. A gente vê um Pedro que olha para um paralítico e diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda no nome de Jesus. Então, olha como Pedro amadureceu, como ele ganhou autoridade espiritual, como que ele teve ali ousadia, intrepidez de ser, como que eu posso dizer, usado para um grande mover de Deus. No momento em que o Espírito Santo é derramado, Pedro, ele cheio da glória, começa a falar em línguas, se levanta, faz um sermão maravilhoso. Leia Atos 1 e 2. Atos 2. Pega desde lá do Antigo Testamento, explica Jesus. 3.000 almas se convertem. Você vê que o homem cresceu em graça, cresceu em conhecimento. O homem, ele teve experiências com Jesus, mas na hora da prova ali, ele nega Jesus. Só que depois daquilo dali, ele levanta diferente, levanta conhecedor da Bíblia, do Antigo Testamento, né? Conhecedor dos profetas, conhecedor das profecias. Pedro se levanta com autoridade. Pedro se levanta com intrepidez. E parece que fica parecendo que não é nem o mesmo homem. O homem que negou lá no lá no Getsemane, e o homem que prega para 3.000, o homem que prega para 2.000, o homem que vai na casa de Cornélio. Ora, e o Espírito Santo vem sobre uma família inteira. Então, olha a evolução do crente, né? O crente que brigava, o crente que arrancava a orelha, o crente que batia a boca, o crente que duvidava, foi andar sobre as águas. Jesus é você mesmo? Sim, sou eu, Pedro. Se és tu, manda eu ir contigo. Sai do barco, vem comigo. Sai, dá um passo, dá 2, dá 3, no terceiro, olha o vento, observa a tempestade, começa a afundar. Mas esse Pedro, é pego pela mão. Esse Pedro é levantado. Esse Pedro vive transformação, vive mudança, vive diferença. Então, a gente vê que ele cresceu. A gente vê que ele não ficou estagnado no inconstante. Ele não ficou estagnado naquele que reparava no vento e afundava. Eu vejo muitas pessoas que conhecem Jesus há muito tempo, já tiveram experiência, já viram milagres, já foram usados, mas parece que não cresce, não evolui. Muito pelo contrário. Quantos cristãos retrocedendo, se tornando mais fofoqueiros, mais encrenqueiros, mais ingratos. Quantos cristãos sendo ingratos, sendo faladores. E Pedro, ele errou, ele tropeçou, mas ele cresceu. E a gente vê, sabe? Parece que existe um antes e depois. Um antes da queda e o outro depois da queda. E o depois da queda é o que fica tão firme que morre como um mártir, crucificado de cabeça para baixo. Crescer em Deus é permitir que Ele mude você,
que Ele mude quem você é, de dentro para fora. É entender mais a palavra e pôr mais em prática. Porque também não adianta entender o texto bíblico se a gente não está disposto a obedecer aquilo que o Senhor fala e a viver em profundidade. Não adianta. Então, Pedro, ele é esse homem, sabe? Esse homem que olha ao redor e fala, eu realmente tenho uma grande missão. Ou eu me torno uma pessoa posturada, assumo o meu posto e cresço e vivo na íntegra o que Deus tem para mim, ou eu vou ser o resto da vida um inconstante, um encrenqueiro, alguém perdido. O mesmo que negou foi o que se levanta cheio de espírito e ousadia e prega. O mesmo que negou é o que se posiciona como um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. Pedro, ele se torna uma grande referência, ele é tão referência que Paulo, quando se converte, vai ao encontro de Pedro para aprender. Então, assim, a gente precisa continuar crescendo, a gente precisa prosseguir em conhecer. Na semana passada, em um dos devocionais, eu falei sobre nascer de novo, né? E quando a gente nasce, a gente é apenas um bebê na fé. Não sabemos muito, nas tempestades nos desesperamos, nos desertos agimos como criança, mas à medida que a gente vai indo nas reuniões de culto, vai ouvindo de Deus, à medida que a gente vai aprendendo, crescendo, a gente precisa, de alguma forma, fazer disso um trampolim para o crescimento espiritual. A gente precisa. Porque se não fizermos isso, a gente vai sempre avançar e voltar, avançar e voltar. É por isso que muitas vezes eu converso com alguns cristãos e eu fico um pouco chocada, sabe? Com os comentários que eles fazem, com o que desanima, o que te desanima, o que me desanima. Gente, eu sei que a gente está vivendo num mundo muito difícil, sabe? Às vezes sem condições financeiras, passando por apertos. Mas se nós formos infantis ao ponto de qualquer coisa, não quero mais, qualquer coisa desanimar, qualquer coisa brigar, qualquer coisa dividir, como a facção está presente no meio da fé. Como assim facção, Carmozina? Dividir espírito faccioso, cada um para um lado, um contra o outro. Tudo isso é imaturidade, é falta de entendimento da profundidade da palavra. Se você se sente muito inconstante, muito birrento, o que é birra, né? Aquela pessoa que ela não aceita o que não foi do jeito dela, ela não aceita quando ela quer uma coisa, ela não recebe, ela não aceita. Então o que ela faz? Ela faz birra. Isso me preocupa. Não seja um crente, uma crente birrenta, uma pessoa que por qualquer coisa se levanta de maneira instável, de maneira descompensada. A gente precisa crescer de verdade. E Pedro, ele dá esse conselho, né, para a igreja que ele está direcionando a carta. Cresçam, gente, mas cresçam no conhecimento, cresçam na graça, tenham mais a graça de Deus, tenham mais a misericórdia, recebam mais da presença de Deus. Não adianta vocês crescerem em número, não adianta vocês crescerem em tempo. Eu tenho hoje 15 anos de igreja. Tá, mas o que você aprendeu nesses 15 anos? Você é uma pessoa mais misericordiosa? Você é uma pessoa menos mão de vaca? Ou teu dinheiro ninguém vê? Você é uma pessoa mais presente, você visita um enfermo, você ora por um preso. Carmozina, mas eu não sei fazer um evangelismo. Não, tô nem falando disso. Tô falando de você é uma pessoa que consegue ver que no mundo tem mais gente do que só a sua família. Você é esse tipo de pessoa? Porque isso é crescer em graça, é querer que a graça seja transbordante, é querer que o reino alcance outras pessoas, é perceber que o mundo é muito maior do que só os nossos problemas diários. Pedro, ele cresceu e cresceu muito. Crescer em Deus é permitir que Ele mude quem você é de dentro para fora. É não usar os seus erros como desculpa para parar. Tem gente que errou, parou. Pedro não errou. Pedro errou, mas não parou. Errar não é o nosso alvo. O nosso alvo é acertar. Mas de vez em quando a gente vai errar. O meu alvo é acertar, eu quero acertar. A Carmozina quer acertar, a Carmozina quer viver em profundidade, mas tem dia que a Carmozina vai errar. E talvez seja essa mesma realidade que a sua, mas o meu erro, a minha queda, a minha falha de caráter, a minha natureza humana da qual eu brigo dia após dia, ela não vai me impedir de entrar no reino dos céus. Ainda que eu venha a falhar, e eu vou falhar, não intencionalmente, porque o meu coração, o desejo da minha alma é que eu viva em santidade com o Senhor, mas no momento que eu errar, eu quero ser pronta a me arrepender, eu quero me enxergar e falar, Deus,
foi aqui que eu caí, me ajude a me levantar. Então, um crente maduro, ele decide continuar mesmo depois de falhar, mesmo depois de sofrer, mesmo depois de apanhar da vida. Ele levanta e fala, eu sou de Deus, eu vou continuar. E Pedro foi esse cara que perseverou até a morte, não desistiu porque numa luta afundou, não desistiu porque numa tentação negou. Não, ele falou, errei, vou melhorar. Caí, vou levantar. Essa convicção de continuar em Deus, mesmo para além da nossa natureza falha, é o que vai nos manter de pé até o dia da vinda de Cristo. Eu quero te encorajar a prosseguir, seguir, continuar, mesmo com todas as dificuldades e os desafios, assim como Pedro continuou. Porque crescer em Deus de verdade é necessário. E como que a gente faz isso, né? Como crescer em Deus de verdade? A fórmula é a mesma, a gente não mudou. A gente às vezes quer inventar a roda, mas não dá para inventar a roda, tá? É leitura bíblica. Leia um salmo, leia provérbios, leia livros inteiros, tira um livro. Cara, eu vou ler Gênesis todo, eu vou ler Deuteronômio todo. Estuda a Bíblia, jejua, faça jejum. Carmozina, mas eu tenho dificuldade, eu esqueço, eu fico tonta, Tira um tempo, vai no teu limite e vai aumentando esse limite. Reserve-se um pouco das distrações, de excesso de rede social. Tira um tempo para olhar para Jesus, para falar com Jesus, para meditar em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Faça isso. Faça isso, invista no seu crescimento, invista em Deus, nosso Salvador. Faça isso em nome de Jesus e experimentaremos da graça, do favor e do amor do Senhor. E isso vai fazer com que dia após dia o nome dele continue sendo glorificado nas nossas vidas. Experimente fazer isso. Experimente, a gente vai ver da graça e do conhecimento de Deus, a gente vai experimentar do favor dele, a gente vai experimentar da graça dele cada dia mais presente na nossa vida. Isso vai nos solidificar. Se você chegou até aqui nesse devocional hoje, a frase é: crescer em Deus é avançar dia após dia. Crescer em Deus é avançar dia após dia. Não se contente em tão somente permanecer, mas permanecer sempre do mesmo jeito. Eu sei que nos dias atuais, permanecer já é um grande desafio, já é uma grande vitória. Se você só ficar na presença de Deus, já é um grande sucesso. Mas fique querendo mais, fique almejando mais, fique olhando para o alto, querendo ter mais revelação. Não se contente com aquilo que você já teve, né? O apóstolo Paulo, ele visitou o terceiro céu. E mesmo assim ele escreve: ó, a profundidade das riquezas, do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e os seus caminhos. Se o homem que visitou o terceiro céu tinha a convicção que é insondável quem Deus é, ou seja, tem muito que sondar ainda, tem muito que saber, que dirá eu e você? Eu não fui nem no primeiro céu, eu não sei você. Se Paulo chegou a essa conclusão, tem muito mais para eu e você conhecermos. Então, ó, frase de hoje: crescer em Deus é avançar dia após dia. Se esforce para crescer no Senhor, em conhecimento, em graça. E número também. Você é líder de mulheres, se você lidera hoje 15 mulheres, ore: Deus, eu quero liderar 20, eu quero 30, eu quero o bairro inteiro, as mulheres todas do meu bairro aqui. Você, pastor, ore: eu quero a minha comunidade toda servindo a Deus aqui comigo. Mas não é só número. É graça, é conhecimento, porque é isso que vai nos manter de pé e firmes na presença do Senhor. Amém? Amém. Espero que você tenha chegado até aqui desse devocional e antes de você sair correndo para viver sua segunda-feira, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse pela manhã. Obrigado pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. A tua boa mão tem sido conosco, tu és um Deus fiel. Guarda a minha vida, guarda a vida da minha família, guarda cada um que parou um minutinho para ouvir esse devocional, que o Senhor possa guardar a entrada, a saída e que tua graça e teu favor continue sobre nós. Essa é a minha oração e pedida em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, glória a Deus. Ó, amanhã, terça-feira, dia 14 de abril, eu te espero às 7 da manhã para mais um Pela Manhã. Um beijo e até a próxima. Tchau.